Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Michael Maciel e essa é a nossa aula de número 40.1. Uma aula que já está muito bem posicionada no estudo da propagação da luz e não só propagação da luz, mas como a luz se comporta quando ela incide sobre determinadas superfícies. Até aqui você já estudou a reflexão da luz, viu como ela se comportava quando chegava numa superfície plana, então você viu a reflexão regular da luz no espelho plano. Você também estudou a reflexão da luz em espelhos esféricos e na aula passada nós fizemos uma introdução à propagação da luz de um meio para o outro, ou seja, nós agora estamos falando da refração, tá? Então a nossa intenção aqui na aula de hoje é aprofundar o estudo sobre a refração. Dá uma olhada aqui, ó. E aprofundar o estudo sobre a refração, né? Parte 2. Então vamos falar o quê? Fenômenos relacionados com a refração, formação da imagem por refração, miragem, refração atmosférica e dispersão da luz branca, no caso do arco-íris. Ou seja, é uma continuação do estudo da refração, tá? Mas se você, da aula passada para cá, ainda não entendeu de forma correta ou de forma completa o que é a refração, vai ser aquele fenômeno luminoso que a luz, né, passa ao atravessar de um meio material para um outro meio material. Ou seja, tem um índice de refração no primeiro meio e um índice de refração diferente no segundo meio. Ao atravessar de um meio para o outro, você viu na aula passada que essa luz podia sofrer o quê? Um desvio da trajetória e um desvio na velocidade de propagação. Tudo bem? Vamos lá, manda na tela. Fenômenos relacionados com a refração, a formação da imagem. A refração altera a forma com que os nossos sentidos percebem os objetos. Uma caneta, por exemplo, dentro da água, parece ter se entortado. Como podemos ver na figura ao lado, temos dois meios transparentes e de refringência diferentes, separados por uma superfície plana. E aí a essa superfície, ao sistema, né, a parte externa com índice de refração, a parte interna com outro índice de refração, e essa superfície que os separa, você chama esse conjunto o sistema de dióptro plano, tá? Então, nós vimos uma palhinha sobre isso na aula passada. Aqui na figura, né, a parte da caneta que está acima do líquido, ou seja, ela está em contato com o ar atmosférico, ou seja, há um índice de refração ali, N, que nós chamamos de NA ou N1, e quando a outra parte dela está submersa no fluido, ela está sujeita a outro índice de refração, que é o N2 ou NB. Ah, professor, então a luz ela vai se comportar diferente ao atravessar de um meio para o outro. E a imagem formada vai dar essa percepção de distorção da imagem. Pode fazer parecer que a caneta está quebrada, ou que ele está entortada. Ela não está quebrada e ela também não está entortada. De fato, você está sendo enganado por um fenômeno luminoso aí, que é a refração. Vamos lá, pessoal? Olha só como funciona o dióptro plano. Imagina o seguinte, você está vendo aí dois tracejados, né, perpendiculares, aqui ó, na horizontal, esse tracejado, e um outro tracejado na vertical. Esse na horizontal é a separação dos dois meios, tá? Que tu pode chamar de meio 1 e meio 2, ou NA ou NB, correto? Então esse na horizontal é a separação dos dois meios. Esse tracejado na vertical indica uma reta normal a essa superfície, ou seja, uma reta que forma 90 graus com a superfície. Perfeito. Logo aqui na parte superior, você percebe que tem esse olhinho aqui, ó. Tem esse olhinho aí, indicando que aí está posicionado, aí está posto o nosso observador. Ele está na parte superior. Então, alguma coisa dentro da água, olha só, algum raio luminoso vem da parte de dentro da água. Aí você fala assim, professor, calma, necessariamente nós estamos falando de uma fonte luminosa ou de um corpo iluminado? Tanto faz, tá? Se for um corpo
como fonte luminosa algo que emite luz, ok? O raio luminoso vai sair aqui de baixo. Ah, mas é um corpo iluminado. Então, o que nós estamos vendo aqui embaixo é, na verdade, parte da luz de uma fonte luminosa que já veio de cima, já sofreu refração, bateu na superfície desse corpo, refletiu parcialmente o raio luminoso e este sim é o que nós estamos interessados agora, tá? Pareceu um pouco mais complexo, mas na realidade é isso mesmo, tá? Ah, eu vou olhar uma tartaruga, está dentro da água. Bom, a tartaruga não é um corpo luminoso, ela não é uma lâmpada, não é uma estrela, ela é um corpo cuja superfície está refletindo parte da luz que incide sobre ela. E por isso você está enxergando. Então, sim, esse raio luminoso, ele pode vir de uma fonte luminosa própria, aqui embaixo, ou ele pode vir de um corpo que está embaixo e a superfície dele reflete parte da luz, sendo ele, portanto, um corpo iluminado. Pois bem, esse raio aqui, que está chegando à superfície, nós vamos dar um nome para ele. Vamos chamar ele de raio luminoso incidente. Mas eu posso economizar, tá? Eu vou falar só raio incidente. Então ele é um raio que está chegando, incidindo. Ok. E quando ele atravessa do fluido para o ar, ou seja, do líquido para o gás, olha, professor, parece que ele se desviou. Parece que a trajetória dele sofreu uma leve mudança. Não é que parece, de fato sofreu uma mudança de trajetória, tá? É isso que é a refração. Então aqui nós vamos ter um ângulo de incidência, ou seja, esse ângulo é do raio incidente que está chegando na superfície. Nós vamos ter aqui o ângulo de refração, tudo bem? Representado bem aqui, ó, tá? Vamos ter um ângulo de refração. Ok, vamos completar a imagem para mostrar ele. Ok, aqui em cima vamos ter um ângulo de refração, tá? Entre a normal e o raio refratado. E esse raio que está indo até os olhos do observador, esse é o raio refratado, ou seja, é o raio luminoso que atravessou a superfície. Ok, mas o que o dióptro plano está te mostrando? O objeto que está aqui embaixo é real, é verdadeiro, ele está nessa posição. Devido ao fenômeno da refração, o observador observa esse raio aqui, ó, refratado. Se esse raio seguisse em linha reta, coisa que não acontece, tá? Mas se esse raio seguisse em linha reta, indicaria que o objeto está onde? Nessa posição, que eu vou chamar de imagem. Ah, então o cara que está olhando fora da água, professor, o cara que está olhando fora da superfície, jamais conseguirá ver o objeto onde ele de fato está. Na verdade, nós estamos sempre sendo enganados, né? O nosso sentido é tapeado pela natureza. Você vai enxergar um objeto dentro da água numa posição aparente mais próxima da superfície. Então a imagem, como você pode ver aqui, ela está numa posição mais elevada do que de fato o objeto está. E aí nós chamamos essa distância de DI, ou seja, essa distância da imagem à superfície, ou pode chamar de profundidade. E DO vai ser a distância do objeto real até a superfície. Perceba que eles não são iguais, tá? Não são os mesmos. O objeto está, de fato, mais longe da superfície do que a imagem dele está. Então, se você vai tentar acertar alguma coisa dentro da água, você nunca vai mirar na posição que você vê, porque aquela é uma posição aparente, ok? Manda na tela. Caso 1, objeto na água e observador no ar, que é o que a gente acabou de discutir aqui. O observador vê a imagem em uma posição aparente acima da posição real do objeto. Então, por exemplo, se eu tenho aqui alguém mirando, né, um peixe que está dentro da água, nesse caso aqui é um tubarão, olha a posição onde está o tubarão, o objeto real. E devido à refração, né, tá aqui, ó, o raio incidente e o raio refratado. Devido à refração, ele é enganado a uma posição aparente achando que a imagem está aqui. Ou seja, está equivocado pela refração. Então aqui está a profundidade da imagem, que não é essa posição real, e aqui está a profundidade do objeto, que é a posição real do objeto, ok? Então tá aí, DI, profundidade da imagem, DO, profundidade do objeto. A profundidade aparente da imagem, DI, pode ser relacionada assim, tá? Com essa equação. Então fica assim, ó. Profundidade da imagem
dividida pela profundidade do objeto vai ser igual ao índice de refração do ar, né? O observador está no ar, então o índice de refração do ar dividido pelo índice de refração da água, que é onde está o objeto, ok? Então eu faço essa relação de distâncias e índice de refração. Mas agora tem um caso oposto. Nesse caso oposto, quem está olhando, quem está mirando, está dentro da água. E tudo vai mudar. Aí fala, ué, como assim? Só mudou a posição. O cara que olhava estava fora da água e agora o cara que está mirando está dentro da água. Muda alguma coisa? Com certeza muda. Porque quem observava antes estava no ar, que tem o índice de refração 1. E a água tem o índice de refração 4/3, que é maior do que 1. Então, o desvio de trajetória é de um modo. Agora, se eu inverto, o cara que está olhando está no índice de refração maior do que ele está observando. Ah, então a trajetória vai ser outra. É o caso aqui. No segundo caso, nós temos aqui um mergulhador pegando carona num tubarão. Está aqui, ó. Coragem, né? Mas está aqui. Ele está pegando carona num tubarão. E ele, de repente, resolve olhar para cima. E olhando para cima, ele consegue ver a posição aparente de uma ave que está aqui, ó. Então, essa ave, ela está mais próxima da superfície. Mas o cara que está observando essa ave dentro da água, observa essa ave mais acima e mais afastado do que ela realmente está. Ou seja, é o oposto do que acontecia se ele estivesse olhando fora da água. Olhar fora da água sempre vai fazer parecer que a piscina é mais rasa, que o rio, o córrego é mais raso do que ele realmente é, porque você vai ter uma imagem aparente do fundo, mais para cima. Mas quando tu está lá em cima e consegue ver alguém que está fora da piscina, você vai ter a impressão que aquela pessoa está um pouco maior do que ela realmente está. A posição de alguma coisa ali, uma fruta, vai parecer que está mais longe do que ela realmente está, ok? Manda na tela. Então, pessoal, nesse segundo caso, como eu comentei, o objeto ele vai parecer estar mais afastado da superfície do que ele realmente está, certo? Então aqui, por exemplo, olha só, o observador, ele está aqui embaixo, certo? É ele que está observando. Mas o que ele está observando? Ele está observando o objeto da ave. O objeto está aqui, ó, a uma distância dO. Mas, devido à refração, vamos lá, a superfície dessa ave está refletindo parte da luz. Aí você vai ter um raio incidente, vai sofrer refração e ele vai ter uma posição aparente da ave bem mais acima de onde ela está, certo? Então, aí o fenômeno se inverte, a imagem fica bem mais acima do que parece, tá? Então vamos lá. Devido à refração da luz, a imagem está posicionada acima da posição real do objeto. E aí, ou seja, os dois exemplos serviram para mostrar que nós temos uma percepção que nem sempre é verdadeira da realidade, né? Então aí vem a miragem. Por metáfora, aquilo que se apresenta como algo muito bom, mas que não é verdadeiro. Falsa realidade, ilusão, quimera, sonho. Essa é a nossa definição de miragem, da metáfora. Efeito óptico, que ocorre nas horas mais quentes, podem acontecer nas estradas, em alto mar e nos desertos. Nos desertos são produzidos pelas reflexões da luz solar, que criam imagens semelhantes a um lago azul, onde por vezes se refletem imagens, tá? Então aqui, por exemplo, está no deserto, né? Está no deserto e a percepção que a pessoa tem ao olhar essa imagem é que lá bem próximo das rochas existe algum tipo de lago, né? Parece que a superfície está molhada, tem um lago, como se tivesse um espelho no chão. Mas, ó, não tem nada disso, tá? Ah, alguém no deserto está morrendo de sede. Aí o cara vai correr lá para ver se consegue matar a sede. Depois é aí que ele vai, né? É aí que ele vai se equivocar. Ele não vai encontrar água nenhuma, porque a essa distância ele está sendo enganado pela miragem, pela refração. Tudo bem? Vamos nessa.
Refração da luz na atmosfera. No mesmo meio de propagação da luz, pode haver diferenças de densidade, provocando desvio dos raios luminosos. É o que acontece na atmosfera. Raios de luz vindos do Sol sofrem sucessivos desvios nas camadas de ar que possuem densidades diferentes. As camadas mais próximas da superfície são as mais quentes. Então aí também, assim como naquele exemplo do deserto, aqui também você vai ter esse fenômeno de miragem, esse fenômeno devido à refração. Parece que a pista está molhada, você vai ter como se tivesse um espelhamento, né? Alguma coisa espelhada no chão aí, molhada, refletindo. Mas o que acontece é o seguinte, vamos lá. O ar que está aqui, ó, que está aqui, aí você está respirando, eu estou respirando, o ar atmosférico, ele é uma combinação de vários gases da atmosfera. Ok. Ele é homogêneo? Não. Primeiro que ele já é uma combinação de vários gases, então ele não é homogêneo. Mas vamos levar a palavra homogêneo a um outro patamar. Mesmo que ele seja uma mistura de gases, a densidade desses gases está igualmente distribuída em todos os pontos da Terra? Aí a resposta também é não. Não há essa homogeneidade na distribuição. Primeiro, a topografia não permite isso de um lugar para o outro. E segundo, que devido à radiação e irradiação recebida, né, pela nossa estrela, você vai ter pontos e superfícies mais aquecidos do que outros. Então, qual é o segredo do porquê que essa superfície está mais espelhada, está oferecendo essa miragem, e outra não? Por exemplo, essa aqui não, mas essa aqui está. Bem ao longe, você vai ter o quê? Camadas de ar. Ah, mas não é um único ar? Não, porque ele vai ter, com a proximidade do solo, temperaturas maiores, isso vai afetar a densidade do ar. Isso afeta a densidade do ar. Então, o ar quente, ele fica menos denso, ele vai subir. Ah, professor, e o ar que está bem mais acima tem outra densidade. Então, lembra que eu falei na aula passada que se eu propagasse um laser, né, num fluido, como eu mostrei o experimento lá no aquário, e coloquei o laser no fluido, ele se propagou em linha reta. Aí lá na aula passada, eu mostrei o experimento onde eu misturei água, detergente e álcool. E o fluido já foi assim, ó, se dispersando. Então ele não ia mais em linha reta. Aquele exemplo lá do experimento se encaixa muito bem na definição de refração, né, no fluido que não está homogêneo. Lá por diferença de densidade dos materiais. E aqui por diferença de densidade devido ao calor na superfície. Vamos lá, pessoal? Então, ok. Por conta da refração atmosférica, o Sol pode ser visto depois que ultrapassa a linha do horizonte. Então, a aparência molhada da estrada ou do lago formado no deserto se deve a essas diferenças de densidade em camadas de ar. Então, olha só, também existe a refração atmosférica. Você está observando na superfície da Terra uma posição de algo que está fora da Terra, está aqui. O objeto de fato está aqui. E agora, mas o que você está olhando? Você está olhando isso aqui, certo? Ah, mas aqui não é onde ele está, não tem problema. É o que você consegue ver. É o que você consegue ver, certo? Ontem, muitas pessoas postaram nas suas redes sociais olhando para o céu, olhando fenômenos astronômicos, né? Ah, e ali eu tenho a Lua, ali atrás eu tenho um planeta, tal. Interessante. Mas elas estavam olhando para a posição correta desses astros e satélites? E a resposta eu estou acabando de te mostrar, que é não. Tudo que as pessoas olhavam ontem ao olhar para o céu era uma posição aparente do satélite do satélite e do planeta mais ao fundo. Olha, então nós somos totalmente enganados quando olhamos para o céu? Basicamente sim, porque a atmosfera terrestre ela também tem várias e várias camadas com densidades diferentes e a luz, ao atravessar essas camadas, sofrerá desvios de trajetória. Então isso vai te indicar posições aparentes do que está fora da Terra. Ok? Vamos nessa. Miragem inferior.
O asfalto negro, bom absorvedor de energia solar, sofre aquecimento e passa a irradiar calor, aquecendo de forma eficiente a camada do ar logo acima. Logo acima do asfalto, infinitas camadas de ar com índice de refração variável gradativamente, o que faz a luz curvar-se. E aqui é exatamente o que a gente estava explicando sobre o asfalto, né? Para o observador, a camada de ar mais quente funciona como um espelho plano que conjuga uma imagem revertida, né, da árvore. Então aqui, ó, o ar quente, né, o N dele vai crescendo, aí você vai ter o ar frio, mais refrigerante e aqui, ó, mais denso. E o ar quente, ele é menos refrigerante e menos denso. Então por isso você vai ter essa imagem conjugada aqui, de cabeça para baixo. Miragem superior, conhecida como Fata Morgana, ocorre em regiões mais afastadas do Equador terrestre, longe do Brasil, onde o clima é frio e onde ocorrem inversões térmicas. Nesse caso, para o observador, a imagem de um barco, por exemplo, pode aparecer acima da água, como se estivesse flutuando no ar. Então aqui também é o fenômeno da refração. Eu vou ter aqui o ar menos denso, né, e menos refrigerante, que é o ar quente acima, e abaixo eu vou ter o ar frio, que ele é mais refrigerante e mais denso. Ou seja, aqui é uma inversão térmica. No exemplo da estrada era o contrário, tá? No exemplo da estrada, deixa eu voltar aqui, ó. No exemplo da estrada, o ar mais quente estava embaixo, o ar mais frio estava em cima. Então a imagem conjugada ficava de cabeça para baixo. Nesse exemplo aqui da Fata Morgana, eu tenho o ar mais frio abaixo e o ar mais quente acima. E a imagem conjugada do barco está acima, porém também de cabeça para baixo. Olha lá, essa imagem aqui é curiosa, né? Você fala assim, o navio parece que está flutuando, ele está acima da água. Na verdade, aqui também é o fenômeno da refração, ou a miragem superior. Dá uma olhada. Também o fenômeno do paredão de água, a percepção de que algo está aqui acima da água, e pode lembrar uma parede, também um fenômeno devido à refração. E aí vamos ao exemplo. Um canhão de luz foi montado no fundo de um laguinho artificial. Quando o lago se encontra vazio, o feixe produzido corresponde ao representado na figura. Tá? Então aqui tu tem uma fonte luminosa, está mostrando aqui a trajetória da luz. Quando cheio de água, uma vez que o índice de refração da luz na água é maior do que no ar, o esquema que melhor representa o caminho a ser seguido pelo feixe de luz e aí nós temos algumas opções. Dá uma olhada nas trajetórias. Aqui A, B, C, D e E. À medida que a luz vai se distanciando da interface água-ar, o raio refratado vai se afastando cada vez mais da normal. Ok? E olha só, a nossa resposta aqui então vai ser a letra B. Exemplo 2. Durante o dia, quando o raio luminoso solar, atravessando a camada atmosférica, atinge a poluída cidade de São Paulo, sua trajetória provável, devido ao fenômeno da refração, é descrita em uma das figuras a seguir. Assinale a alternativa que representa essa provável trajetória, ou seja, aquela que tem mais chance de acontecer. Aí dá uma olhada, tem uma figurinha auxiliar aqui. Figura 1. Abaixo, a fumaça, emissão de monóxido de carbono na Grande São Paulo. Então vai ter aqui em 1000 toneladas, né? Aí tem uma representação de projeção, 99, 2003 e 2010, ok? Isso aí é um estudo do Instituto Alberto Luiz, Coimbra, da pós-graduação em pesquisa de engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ok, aí ele mostra aqui as possibilidades, né? Letra A, B, C, D e E. Como a atmosfera é mais densa nas camadas inferiores, nelas o índice de refração é maior que nas camadas superiores. E o raio de luz, à medida que desce, vai se aproximando da normal, tá? Então ele vai de um meio de refração para um outro meio, o que faz mudar a trajetória do seu raio, né? Nesse caso, se aproximando da normal. Então a resposta aqui, pessoal, vai ser então a nossa letra C.
E entramos agora num outro ponto chamado dispersão da luz branca. E aí vai entrar naquele experimento do prisma, né? Famoso experimento do prisma. Decomposição da luz branca em várias cores, no caso do arco-íris. Foi demonstrada em experiência de Isaac Newton por meio de um prisma. A dispersão é um fenômeno óptico que consiste na separação da luz branca, ou seja, separação da luz solar em várias cores, como as do arco-íris, cada qual com uma frequência diferente. Esse fenômeno pode ser observado em um prisma de vidro. Então aqui, pessoal, olha só, essa imagem aqui, né? Que lembra aquela capa do Pink Floyd lá? É a representação aqui de um prisma. Aqui você vai ter a luz branca, uma refração, uma segunda refração e aqui o fenômeno da dispersão, onde a luz branca ela vai ser decomposta em várias faixas, né, do espectro eletromagnético. Ou seja, tu vai ter, seria a separação da luz, né, em várias frequências e comprimentos de onda. Tudo bem? Para deixar isso mais interessante, eu vou mostrar para vocês aqui agora essa simulação aqui. Cadê? Vou mostrar para vocês aqui agora essa simulação aqui. Pronto. Tá aparecendo aí? Sim, né? Então, olha só. Aqui eu tenho um laser. Olha lá, ó. Laser ligado, desligado. Ok. Aí, desse laser, vou colocar um prisma aqui. Ok? E aciono o laser. Ah, o que que a gente está vendo aqui, professor? Você está vendo duas refrações, tá? Ok? O que que você está vendo aí? Duas refrações. O laser, a luz do laser, vem aqui comigo. A luz do laser, ó, sai aqui, pá, ó, tá no ar, né? Aí ele vai entrar no vidro do prisma, então é uma refração. Aqui no vidro do prisma é uma propagação retilínea. Chegou aqui dentro, a segunda refração, ok. Tá, professor, mas aí o senhor está mostrando somente as refrações, correto. Aí agora eu vou te mostrar o que é a dispersão da luz aí, porque agora eu vou trocar essa luz somente no espectro do vermelho por uma luz branca, tá? Eu vou lá no cantinho, lá naquele cantinho lá, ó, e vou trocar do vermelho para a luz branca. Manda na tela. O que vai mudar visualmente aí? Então aqui eu posso colocar vários feixes, tá vendo? E aqui eu vou colocar a luz branca. Aí você fala assim, cadê o arco-íris, professor? O senhor prometeu o arco-íris. Cadê o arco-íris? Está aparecendo? Deixa eu mudar a posição desse laser aqui. Vou mudar a posição aqui do... Ah, olha só. Tá aparecendo o arco-íris? Acho que sim, né? Dá uma olhada. Aí na sua tela, se você prestar bem atenção... Aqui ainda parece branco, né? Mas tu vai seguindo esse feixe, lá embaixo, ó, vai descendo lá, né? Lá embaixo, ele começa a separar as cores. E ele vai pegando o aspecto de arco-íris, né? Vamos lá. Certo? Acho que está visível isso. Vamos ver aqui. Ó, eu consigo montar e conjugar uma segunda lente. Dá uma olhada. Aí, é o que eu queria mostrar, era isso mesmo aqui. Calma aí. Ó o arco-íris lá, ó. Certo? Ah, então aqui eu tenho um prisma, ok. E aqui ele está fazendo o papel de segundo prisma. Mas eu só usei o segundo prisma para poder ampliar o efeito do arco-íris, tá? Não tenho obrigação de usar dois prismas para fazer um arco-íris. Apenas um prisma já consegue fazer isso. No entanto, na hora que eu fiz, o arco-íris ele só foi, entre aspas, fazer a dispersão do espectro em posições mais afastadas. Quando eu usei os dois aqui, em posições mais próximas do segundo prisma, eu já consegui ver a abertura de um feixe, né, luminoso ali em espectros de luz. Lembrando o arco-íris, ou seja, a dispersão da luz. Vamos lá, pessoal. Vamos voltar ao nosso slide agora. Aqui. Ok. Prismas ópticos.
Um elemento óptico transparente com superfícies retas e polidas, mas não paralelas, que é capaz de refratar a luz nele incidida. O formato mais usual de um prisma óptico é o de pirâmide, né, com base quadrangular e lados triangulares. Os binóculos são instrumentos parecidos com os telescópios e servem para uso terrestre, ou seja, observações diversas. São constituídos por lentes e um conjunto de prisma. Tá? Então, o que você usa aí para enxergar as coisas que estão um pouco mais afastadas, tem como artifício o uso de prisma óptico. O célebre físico e matemático Isaac Newton observou esse fenômeno lá no ano de 1672, publicou um trabalho no qual apresentava suas ideias sobre a natureza das cores e a interpretação sobre a dispersão da luz e a natureza das cores, dada por Isaac Newton e é aceita até hoje. Fato esse que não ocorreu com o modelo corpuscular da luz elaborado por esse mesmo cientista. O que está dizendo aqui? Vamos lá. Se você está por fora dessa conversa, deixa eu colocar você por dentro da conversa. Bora lá. Professor, o que esse texto acabou de falar? Newton foi um dos primeiros a estudar a luz. E Newton também estudava ondas. Newton, ele ficou do lado da história que defendeu que a luz fosse corpuscular, né? Ele fala aqui, ó. Newton fez a defesa da natureza da dispersão da luz e o que ele defendeu sobre a luz ser dispersa, ele descobriu lá e até hoje é verdadeiro, até hoje é aceito e utilizado. No entanto, Newton também esteve de um lado da história que defendeu que a luz fosse corpúsculos. E aí ele estava errado, não houve comprovação dessa luz corpuscular, tá? Quem estava contra ele na oposição histórica, científica, foi o Christian Huygens, que defendeu que a luz era uma onda, tinha o caráter ondulatório. E quem venceu foi isso, a luz de fato é uma onda eletromagnética, certo? Então o que está acabando de ser dito aqui é que sobre a luz, Newton acertou e errou. E tudo bem, ele era um cientista, ele trabalhava experimentos e conclusões sobre os seus experimentos. Então ele acertou em falar da dispersão da luz. No entanto, ele errou em defender que ela fosse corpuscular. E é isso, tudo bem? Vamos lá, pessoal. Olha o arco-íris. O arco-íris é um fenômeno óptico causado pela refração da luz solar nas gotas de água da chuva. E ele surge devido à separação das cores que formam a luz do Sol. O arco-íris pode ser observado sempre que houver gotículas de água suspensas na atmosfera e a luz do Sol estiver refletindo acima do observador em baixa latitude ou ângulo. Ah, professor, então o que o senhor mostrou ali no prisma acontece de forma similar na gota d'água. É parecido, né? De forma similar. Então, olha só, aqui uma belíssima ilustração, uma fotografia de um arco-íris, né? Ó, lindo, né? Um semicírculo com vários espectros de cores. E esse fenômeno pode acontecer durante ou após uma chuva e ele ocorre devido à dispersão da luz. Então, qualquer questão que você achar de Enem, de vestibular, de concurso, falando sobre arco-íris e a luz, lembra da dispersão. No arco-íris podemos observar as seguintes cores, de fora para dentro, respectivamente. O vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta, tá? Entretanto, a maioria das pessoas enxerga apenas as 6 cores. O arco-íris não existe de fato, ele é apenas uma ilusão de óptica, cuja posição é sempre na direção oposta do Sol em relação ao observador. Então, olha que interessante. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a nossa estrela mais próxima ao Sol e ela vai emitir radiação eletromagnética, tá? A nossa luz. Você vai ter gotículas de água suspensas e a radiação, no caso aqui representado por um feixe luminoso, bora lá, deixa eu mostrar aqui comentando com vocês.
A radiação e o feixe luminoso incidente irá chegar na superfície dessa gotícula de água. Ou seja, até então ela está no ar. E no ar tu tem um determinado índice de refração. Quando ela atravessa do ar para a água, que é o material que compõe a gotícula, ela sofre aqui a primeira refração. Ela apresenta uma propagação retilínea, mas logo aqui, ó, na refração, ela já apresentou um princípio de dispersão, tá vendo? E aqui ela vai sofrer internamente uma reflexão total. Ela não atravessou a gota, ela sofreu uma reflexão total. Nós estudamos isso na aula passada, tá? Reflexão total da luz. Havia um ângulo limite, onde a luz incidente poderia atravessar o meio, mas que a partir de um determinado ângulo ela não atravessava mais o meio, ela refletia. Então aqui tu está tendo uma reflexão interna total. Os raios que refletiram aqui chegaram com um determinado ângulo na outra superfície em que foi permitido transpor, né, a superfície. Ele foi novamente do líquido para o ar, sofrendo, olha, outra refração. Então o que você tem aqui? Refração, reflexão e novamente outra refração, que ele atravessa de um meio para o outro. Ampliando aqui a sua faixa, olha, a sua faixa das cores. Por isso que quando lá naquela simulação que eu mostrei ainda há pouco, eu coloquei um prisma e vocês viram que já deu a refração. Mas quando eu usei um segundo material lá, que teria o papel de prisma também, o feixe luminoso ficou um pouco mais aberto, né? O ângulo de abertura ali das cores ficou um pouco maior, numa proximidade maior. E isso aqui, ó, lembra o que nós fizemos ali. Porque na primeira refração ele tem uma abertura, mas aqui está mais nítido, né? Está mais nítido. Vamos lá, pessoal. É importante dizer que todas as gotas de chuva refratam e refletem a luz solar da mesma forma. Mas somente a luz de algumas delas chega até o olho do observador. Ou seja, nem toda a luz que incide nessas gotículas você vê. Ok, pessoal? Então, olha só, vem aqui comigo. Nessa aula de hoje, você combinou o seu conhecimento sobre reflexão da luz, né? Então, a luz ela pode refletir numa superfície e voltar ao mesmo meio, e no caso não atravessa. Mesmo no fenômeno da refração, é possível que você tenha o ângulo limite e que a partir dele a luz não refrate mais, ela começa a refletir internamente. Isso acontece nos prismas e nas gotículas de água. A refração em prismas e gotículas de água também te permite chegar ao fenômeno da dispersão da luz, em que tu vai ter a luz branca ou solar abrindo ali numa faixa do espectro eletromagnético, separando as cores, né, em frequência e seus respectivos comprimentos de onda, tudo bem? Também falamos na aula de hoje sobre os tipos de miragem e refração, aquele efeito que engana, né? Quando você olha numa estrada e vê ali que parece que a rua está molhada, parece que o ar que está ali está particionado, e você viu que isso tinha uma relação com o ar quente próximo do asfalto. Então ele mudava a densidade próxima do asfalto e dava aquele fenômeno de refração que gerava uma imagem que enganava. Olhando no horizonte de um rio ou do mar, tu vai ter uma imagem semelhante de refração, que também enganava, certo? Com isso, nós encerramos aqui falando que o conteúdo dessa aula e da aula passada possuem, se você parar para olhar, ampla e vasta aplicação no dia a dia. Seja para coisas úteis, seja para coisas apenas com caráter de curiosidade. Ou seja, a refração está sempre por aí, tudo bem? Então, esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e, ei, até a próxima. Tchau, tchau.